O nosso entrevistado é o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da PUC São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, aqui da Escola de Administração de Empresas. Francisco, a gente tem uma discussão hoje sobre políticas públicas, grupos que consideram que toda política pública tem que ser montada e gerida pelo Estado, outros grupos que acham que a política pública tem que ser terceirizada, privatizada. O que é o conceito de política pública, na sua opinião? Bom, antes de tudo, trata-se de um conceito polissêmico, né? Há várias interpretações teóricas, há várias linhas de pesquisa que não necessariamente são confluentes, muito pelo contrário. Eu definiria a política pública, antes de tudo, como um processo de conflito e de contradição. Os grupos sociais relevantes porque se expressam politicamente, por meios diversos, lutam para que o Estado, né, destine orçamento, destine leis, destine todo um sistema logístico, né, legal, logístico, operacional, para colocar em prática, digamos assim, um conjunto de programas que detêm determinados objetivos. Estes objetivos normalmente são contraditórios ao que outros grupos querem. Para dar um exemplo, né, a questão agrária, né? Então, grupos de agricultura familiar, né, querem o que? A pequena propriedade, que são baseados na pequena propriedade, querem uma política agrícola, né, de desenvolvimento da pequena propriedade voltada ao consumo, à produção e consumo interna de alimentos. E normalmente sem agrotóxicos. O que quer o grande negócio, o agronegócio? Exatamente o contrário. Amplas extensões de terra onde estão baseados, mecanizados e voltados para exportação. São dois mundos em contradição e que querem políticas do Estado de maneira muito distintas. Querem orçamento, um orçamento para exportação, um orçamento para o mercado interno. Então, agora, quando a gente vê esses conflitos, o espaço de mediação deveria ser o parlamento. E aqui nós temos um problema sério de representatividade. Onde que pode estar esse núcleo de mediação? Sem dúvida, essa é uma questão fundamental. E isso dialoga inteiramente com o sistema político. O sistema político no Brasil, ele é fortemente privatizado. Ou seja, grande parte dos parlamentares, né, que, portanto, se elegem, são financiados com dinheiro privado. Nós estamos observando isto no Brasil no atual momento, quando a dupla Cunha-Temer, Michel Temer e Eduardo Cunha, catalisaram dinheiro de inúmeras empresas, né, e financiaram mais de 200 parlamentares. E não sou eu que estou dizendo isso, é o doleiro do PMDB, o Funaro, que deu detalhes, chegou ao nível do detalhe. Então, a vida política brasileira, historicamente, ela é marcada por isso, financiadores, o que nós chamamos genericamente a bancada BBB, né, do boi, da bala, da Bíblia. Ou seja, são interesses privados que financiam parlamentares que vão gerenciar ou lutar para políticas públicas nesta dimensão, ou seja, colocando determinadas pautas em detrimento de outras. E, fundamentalmente, as pautas que nós estamos observando no Brasil contemporâneo são as pautas do grande capital. São as pautas contrário aos trabalhadores, contrário a uma democracia social. Então, esse é um ponto crucial. As políticas públicas são objeto permanente de disputa. E mesmo quando um determinado grupo perde aquilo que nós vamos chamar da agenda, ou seja, quando ela entra, né, na preocupação governamental, ele tenta, no momento que ela é desenhada e depois implementada, há uma permanente disputa política, né? Por exemplo, como avaliar uma política, né, de qualquer natureza? O BNDES vai dar dinheiro, né? Para quem? De que maneira? Como? Como é que eu avalio o retorno? Então, o tempo inteiro há uma disputa que ela é longe de ser técnica. Esse é um ponto muito importante. Então, mas quando você fala nessa disputa, vamos pegar essa questão dos indicadores aí do BNDES, ou indicadores de políticas públicas. Eu lembro, tempos atrás, o IBGE soltou uma pesquisa mostrando que 55% dos lares que tinham aposentados ou pensionistas, eles eram arrimo de família. Então, isso tem desdobramento na saúde da família, sim, na educação, na segurança. No entanto, esses dados não são computados. O BNDES, quando se fala no prejuízo do BNDES, que ele recebeu tanto do Tesouro, emprestou tanto, não falam dos impostos que foram criados das novas empresas, dos empregos.
nós temos um problema fundamental de informação. Sim. Como é que se supre isso? Antes de tudo, eu diria que no debate político há muita fumaça que encobre a realidade. Isso. Nós estamos nos referindo ao BNDES, mas poderíamos nos referir à Previdência. A Previdência é superavitária. Sim. A Previdência é um êxito no Brasil. Né? É um modelo exitoso. Ajustes, até por razões, né, geracionais, etc., são feitos, mas não aquilo que o ilegítimo governo Temer, né, ilegal, ilegítimo e imoral, podemos dizer, o governo Temer, né, vende como uma fumaça. O BNDES é a mesma coisa. Né? O BNDES fez uma aposta nas grandes empresas brasileiras num processo de competição global. Né? E, de fato, você tem toda a razão. Há uma série de indicadores que mostram que o Brasil, ao ser uma potência regional, o papel do BNDES na América Latina, né, na África, tanto com grandes empresas nacionais privadas como públicas, em parceria com outras empresas da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, da Argentina, etc. Então, é um processo de desenvolvimento. É uma visão de política, de desenvolvimento nacional. O que os que deram o golpe no Brasil, né? Vamos deixar bem claro, estamos passando por um golpe de Estado. Claro. Estamos num estado de exceção. Né? São rentistas. Mas por que o Paulo Scaff é um dos líderes do golpe? Por sinal, o pato somos nós, brasileiros, né? Os que vivem do seu trabalho. Ele não é industrial, né? Sequer é um burguês, né? Sequer é um industrial. Né? O que a Fiesp se transformou, se não num lugar de representação dos interesses transnacionais? Porque o capital nacional está se desfazendo. Eu diria que nós estamos passando por um triplo processo de desnacionalização vigoroso, que começou com Collor, segunda etapa com Fernando Henrique, e agora, de maneira sem voto, né, com Temer. De desindustrialização, que vai só piorar neste processo em que o Estado se retira, e de financiarização. Então, os que deram o golpe no Brasil têm uma visão de mundo que é ligada ao mundo exterior, não aos interesses nacionais, tanto das empresas nacionais como dos trabalhadores, do cidadão brasileiro. Então, daí, os indicadores precisam ser ocultados. Né? E aí nós contamos com um outro agente do golpe de Estado chamado mídia, a grande mídia comercial. Rede Globo, é isso, Jovem Pan, Revista Veja, os jornais, enfim, o grande conglomerado privado comercial, né? Que, na verdade, dá vazão a esse conjunto de mentiras. Por exemplo, a Previdência é deficitária, é mentira. O BNDES fez uma farra com o dinheiro público, é mentira. Mentira. São mentiras. Há indicadores que mostram o nível de emprego, há indicadores que mostram, inclusive, toda a cadeia produtiva. Por sinal, o atual presidente do BNDES, Paulo Rabelo, numa entrevista a Jovem Pan, curiosamente, inclusive um pseudo-jornalista e pseudo-professor, né? Nem vale a pena dizer o nome dele, né? Numa entrevista, o desqualificou, né? Este fulano, que é um ideólogo de 8ª categoria, né? Mostrando como o BNDES tinha critérios. Vamos pegar essa entrevista do Paulo Rabelo. O Paulo, um economista formado em Chicago, é um liberal. Sem dúvida. Agora, você tem formas de organização de uma economia que são comuns a todos os países. Exatamente. Inclusive, o financiamento de longo prazo é um deles, a atuação do Estado como indutor de investimento. A gente percebe que com a ideologização, digamos, nas próximas eleições, se sai o Lula, quem que apresenta um modelo de país que seja factível? Porque em outros momentos, mesmo não sendo factível, você tinha lá o Fernando Henrique com o discurso o Collor com o discurso do ultraliberalismo dele, o Fernando Henrique, o Lula com o discurso social. Hoje, quem é que representa esse meio campo que, independentemente de ideologias, tenta racionalizar o papel das políticas públicas? É difícil falar em nomes, até porque, sendo muito realista, ao estarmos vivenciando um estado de exceção, eu não garantiria que nós teremos eleições, se elas serão se elas serão, de fato, no regime presidencialista ou no semiparlamentarismo, que é um desdobramento do golpe, né? Se as eleições serão limpas, se de fato quem vencer. Há uma névoa né, na vida política brasileira. Então, bom, se tudo der certo, né, e houver eleição e o país ter um mínimo de democracia,
É difícil falar em nomes nesse momento, mas, mas é possível pensar um espectro. Né? Me parece que tem um espectro político que vai do centro para a esquerda, que tem, baseado em termos de forças sociais. Em movimentos sociais urbanos e também no campo, que tem uma perspectiva de inclusão, né? Ou seja, que entende que um país só é desenvolvido se não houver fome, né? Se não houver desemprego em massa, se não houver precarização no trabalho. Acho que esse é um espectro importante. Tá. Não são grupos revolucionários, não são grupos que querem, né, mudar o capitalismo no sentido de destruí-lo, e sim que entendem que o capitalismo pode ser mais igualitário. Do ponto de vista urbano, a questão urbana no Brasil é gravíssima. Né? Em todos os setores. A educação brasileira continua sendo um problema seríssimo, o analfabetismo funcional. Né? Ainda o país convive com doenças que estamos falando de febre amarela agora, no ambiente urbano. Né? Em todas as áreas, a questão habitacional, a questão da mobilidade urbana. Os brasileiros continuam, a média dos brasileiros acorda de madrugada para trabalhar. Né? Enfim, então, estes setores dos trabalhadores, me parece que a sua voz é uma voz fundamental nesse processo de dizer o seguinte: nós existimos, né? E podemos sim ser incorporados na sociedade capitalista brasileira. Agora, do ponto de vista do sistema político, né, que está muito fortemente disperso, me parece que um ponto, digamos, de partida o Estado é algo importante. Então, o primeiro ponto para pensar no espectro político é qual é o papel do Estado. E é interessante quando olhamos para o exterior. Né? Vamos olhar para a Europa. O Estado tem um papel fundamental. Vamos olhar para o mundo asiático, para a Coreia do Sul, né? A China nem se diga, para o Japão, né? E mesmo para os Estados Unidos, que tem um Estado, né, muito vigoroso. Toda a revolução tecnológica lá partiu de políticas do Estado. Né? Exatamente. Então, acho que um primeiro ponto é dizer o seguinte: os grupos que dizem Estado mínimo não entenderam nada. Primeiro, porque nunca houve. E segundo, porque é uma pura ideologia. Né? O Estado é um agente fundamental. Agora, qual é o Estado? Né? Não é um Estado para os banqueiros. Não é um Estado para os cientistas. Não é o Estado para o judiciário. Né? Para elites. Né? Nós estamos falando de um Estado que seja, antes de tudo, controlado socialmente. Esse é um ponto que parece crucial. Tá. Vamos falar sobre isso. E um segundo ponto, só para concluir essa ideia, é que pensar grupos políticos que pensem o Estado como um agente central de indução ao desenvolvimento, mas de fato, que não é um Estado encastelado, né? Em nenhum sentido. Então, acho que a ideia de que o Estado tem que ser um Estado social e popularmente controlado. Né? A ideia é que nós temos que acabar com essa aura, digamos assim, do Estado como pompa. Né? Vamos voltar para o Poder Judiciário, que é um órgão do Estado. Aquela roupagem, aquela linguagem que ninguém entende. Não é isso? Quando você lê um despacho, quase ninguém entende. O conjunto de privilégios, quando a gente olha a lei orgânica da magistratura, por exemplo. Né? Então, um grupo encastelado, né? Sem voto e sem controle social. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. O Estado é muito importante, mas ele tem que ser controlado democraticamente. O que significa esse controle social democrático? Quais são as instituições? Há muitas formas. Né? Muitas formas. Primeiro, é possível ter fóruns consultivos e deliberativos. Tá. O Brasil já teve experiência disso, em outros lugares isso acontece, inclusive no Poder Judiciário. Né? Vou dar um exemplo das agências de regulação. Quem não está na agência de regulação? Defensores dos consumidores. Se você olha na estrutura, no organograma, não tem uma diretoria do consumidor. Tá? Então, você precisa ter um conselho consultivo. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é muito importante, né? Ele deveria ter o quê? Uma cadeira para os negros. Os negros são assassinados nesse país. Uma cadeira para a comunidade LGBT. Uma cadeira para os indígenas. E assim vai. Né? Grupos que vão definir políticas. São conselhos que podem ter uma combinação entre deliberação e consulta. Né? Então, esse é um primeiro ponto.
Há uma experiência do Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, e Social, né, que foi importante durante o governo Lula, mas eu digo isso isso foi uma vontade política, né? Isso tem que estar, me parece, inscrito nas instituições. Né? Nós temos que ter uma democracia que não se resume às grandes instituições, o parlamento, né, o executivo e o judiciário. Ao contrário, né, isso tem que conviver com uma democracia do bairro, com uma democracia... Vamos pegar um fenômeno que ocorre. O governo Lula, governo novo, você tinha, do ponto de vista de aprofundamento da democracia, um conjunto de experiências inovadoras. Ele amplia o conceito das conferências nacionais, que é previsto na Constituição, dos conselhos, cria o conselhão, que passa a ter um papel relevante. De repente, tem o segundo governo Lula, que isso aí se amplia, inclusive com a economia indo bem. No governo Dilma, mesmo antes do golpe, isso aí já tinha refluído. O PT tinha... Isso aí o que é? É a figura da presidente, é o envelhecimento de partidos, é falta de porosidade dos partidos para as novas... O que levou a esse entorpecimento do modelo? Antes de tudo, por ter sido uma política de governamental, não de Estado. Por sinal, talvez uma das críticas que se possa fazer ao governo Lula, né, é que houve muito de vontade política que se desenvolveu durante um período, mas à medida que houve a troca para a presidente Dilma e depois, evidentemente, com o golpe de Estado agora, elas não estavam inscritas. Né? Como é que eu posso inscrever isso? Escrever tanto na Constituição, é possível. Mas a Constituição está prevista, as então, conferências... Mas ela é muito genérica, né? Quer dizer, e não só na lei, mas a lei cria estruturas. Por exemplo, a presidente Dilma enviou ao Congresso Nacional a Política Nacional de Participação... Isso. Né? Disseram que era bolivariana. Quer dizer, algo torpe, né? Algo torpe. Ela, na verdade, reuniu aquilo que já existia e dando densidade. Agora, para além disso, me parece que é fundamental haver, aí sim, uma vontade política de inscrever isso, inclusive nas constituições estaduais. Né? Mas não é uma questão meramente legal, nós temos que criar estruturas. Né? Eu até lembraria o que está acontecendo na Venezuela, já que falamos de bolivarianismo. E sem aqui entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, não é disso que eu quero dizer. Mas por que o governo Maduro, né, acabou de ganhar as eleições? De 18 estados ganhou em 15. Porque ela se criou uma densidade. Né? E não vai dizer que aquilo é autoritário, porque o que tem de eleição lá é fantástico. Né? É fantástico. A grande mídia chama de autoritário, né? Mas é muito curioso, né? Um desconhecimento Lá se está fazendo, com todos os problemas, uma democracia popular enraizada. Né? É por isso que ganha a eleição. Né? Com tudo contrário, na verdade, tanto externo como internamente. Onde eu quero chegar é que é perfeitamente possível pensar numa administração pública societária, vamos chamar assim, social, societária, em que a sociedade participe de maneira orgânica. Alguém pode dizer, mas aí os partidos vão disputar. Faz parte da disputa partidária. Né? As instituições no Brasil precisam deixar de se encastelar, digamos assim. Né? Esse encastelamento, esta pompa que representam as instituições. Né? Elas precisam, de fato, descer até a realidade. Vamos chegar aqui no município de São Paulo. O ex-prefeito Haddad criou algo muito interessante. O Conselho de Representantes nas subprefeituras. Né? Vem uma figura torpe como Dória, imediatamente esvaziou isso. Então, mais uma vez, né, nós vivemos políticas governamentais, orçamento participativo. Né? São sempre de vontades de governantes, há uma enorme dificuldade no Brasil em inscrever isso, de tal maneira que quem queira retirar vai ter que pagar um custo político muito grande. Então, mas do ponto de vista cultural também, vamos pegar aqui esse desmonte que está sendo feito na prefeitura. Embora sejam instrumentos de modernização, isso não tem nada a ver com... São instrumentos que aprimoram a cidade, tudo, destrói, a reação é mínima. Quer dizer, isso ainda não entrou na alma do brasileiro, a não ser do carnaval na escola de samba, que a participação é central para a defesa dos direitos de cada um. Né? Sem dúvida. Acho que estamos num momento histórico de refluxo. Né? Possivelmente isso não vai ser assim sempre, já houve momentos em que isso, né, foi diferente. Há um refluxo e causas muito distintas. Né? Precisaríamos aí de
tempo para refletir sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é um processo dialético, rigorosamente, entre as instituições que estimulam a participação e a participação que criam instituições. Não se sabe bem onde começa um, onde termina o outro. O fato é que uma saída, né, possível para o Brasil é ter mecanismos que vão sendo construídos em que retirá-los o custo político é grande. Então, questão orçamentária. Orçamento é fundamental. Orçamento não é um problema técnico. A técnica vem depois. Orçamento é vontade política. O orçamento é o seguinte, aonde vai prioritariamente o dinheiro? É para pagar dívida interna? Ou para desenvolver o país? São perguntas fundamentais. O orçamento tem que estar na boca das pessoas. Nós temos que popularizar o orçamento. Não precisa ser especialista em finanças públicas. Qualquer um tem que entender minimamente de orçamento. Nós temos que popularizar o orçamento. Tá claro? Isso é perfeitamente possível. Os partidos políticos, aí voltamos para a ideia do espectro político. Os partidos de esquerda, de centro para a esquerda, precisam olhar com mais carinho sobre essa ideia. Aquilo que um importante autor, a ciência política, o Antônio Gramsci, chamou de ganhar o senso comum. Nós temos que entrar no senso comum. O senso comum hoje, ele é quem domina o senso comum? A grande mídia. Isso. Se nós falamos de segurança pública, figuras como o da Atena. Não, você pega essa questão, Estados Unidos, você tem as bolsas mundiais, elas balançam porque vai ter mudanças na política americana. Daí você tem os jornais aqui, o Estadão, dizendo o seguinte, economistas alertam que o Brasil precisa correr com reformas, porque senão não tinha nada a ver a situação brasileira. Sim, exatamente. Mas cria, é um jogo... Exatamente. Quando nós conversamos com as pessoas simples, né? Quando eu digo simples, que não são iniciadas, né, nas finanças públicas, na ciência política, no jornalismo, não é? Pessoas comuns que estão vivendo o seu dia a dia, isso repercute de maneira muito vigorosa. Né? A gente vê, por exemplo, na área de segurança pública, um grupo de pessoas achando que falta violência no Brasil. A violência é brutal. O Brasil, o ano passado morreram 65 mil pessoas de homicídio. O Brasil era, até o ano passado, a 4ª população mundial de encarcerados, de presos. Hoje é a 3ª. Que coisa. E daqui a 20 anos, se nada se alterar, seremos a 1ª. E quem morre são pretos, são pardos. Então, programas que pregam mais violência, endurecimento de penas, polícia sem controle, eles estão ganhando um debate que não poderiam ganhar de forma alguma. Nós temos índices de guerra civil. Então, isso em qualquer lugar. A dívida, que dívida? O país paga $500 bilhão para banqueiro. Quer dizer, o tempo inteiro nós temos que... Né, o campo do centro para a esquerda precisa disputar o senso comum. E para isso tem que ter mídias alternativas, né? Tem que ter e mais que isso, né? Tem a coisa do bairro, da comunidade, da subprefeitura. Eu acho que é disso que nós estamos falando. Talvez seja um processo longo, né? Mas isso que pode enraizar, de fato, né? Porque nós temos energia para o futebol, nós temos energia para o carnaval, temos que ter energia para a política também, não é isso? Como já demonstramos, diga-se de passagem, né? E todos nós podemos conversar sobre orçamento, sobre pelo menos as grandes linhas do que nós sabemos. Isso é um pouco a ideia de disputar o senso comum e a partir daí criar institucionalidades, né, que permitam um controle social do Estado, voltando para quem, né, para quem precisa, que são os trabalhadores. Isso aí. Obrigado aí por sua entrevista aí. Eu que agradeço.